Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai focar na contínua e super complexa recuperação de Canoas lá no sul do país. Vamos destrinchar juntos as discussões daquela audiência pública histórica de maio de 2026. Acredite se quiser, mas esse encontro marcou exatamente 2 anos das enchentes que devastaram e redefiniram a região. É fascinante e, ao mesmo tempo, super intenso ver como uma comunidade tenta se reerguer e planejar um futuro depois de um baque desses. Bom, vamos direto ao ponto. Para entender a real gravidade do que está rolando por lá, a gente precisa olhar para o lado emocional da coisa. Olha só essa fala de uma representante da comunidade durante a audiência. A água baixou, mas para nós não passou. Pesado, né? É um lembrete bem visceral de que reconstruir uma cidade não é só subir parede de tijolo. Tem um trauma gigante aí que volta com tudo a cada previsão de chuva na TV. O medo, infelizmente, ainda faz parte do dia a dia de milhares de pessoas. E só para a gente colocar as coisas numa linha do tempo, a jornada até aqui foi no mínimo turbulenta. Em maio de 2024, aquelas enchentes absurdas submergiriam a cidade, deixando um rastro terrível de destruição. Aí, 2025 foi o ano de começar a juntar os cacos com o início da reconstrução e as primeiras audiências nos bairros, e agora, salto para maio de 2026. Essa nova audiência pública. Não é só um evento para lembrar o passado, mas uma cobrança seríssima sobre o sistema de prevenção. A grande dúvida que não quer calar é: o que de fato foi feito nesses 2 anos para evitar que o pesadelo se repita? Parte 1. Uma cidade que ainda vive com medo. É que existe um abismo gigantesco entre as promessas e a realidade de quem mora nas áreas mais afetadas. O pessoal trouxe relatos detalhados e, olha, bem alarmantes. A gente está falando de diques sem manutenção, casas de bombas literalmente abandonadas sem operadores e aquela velha falta de transparência da prefeitura sobre os prazos das obras. E qual é o resultado prático de todo esse abandono estrutural? Pânico. Um pânico generalizado na comunidade a cada nuvem escura que aparece no céu. As falhas na comunicação e nas obras transformam problemas técnicos de engenharia em verdadeiros gatilhos de trauma coletivo. E no meio de todo esse cenário de incertezas, surge o foco principal da nossa análise de hoje, o Hernani Daniel. Ele é um líder cívico lá da ADSU e tem uma bagagem imensa com grandes projetos de infraestrutura na região, tipo aquelas iniciativas do DNIT lá nos anos 2000. O Hernani traz um olhar super técnico, mas ao mesmo tempo muito humano para a coisa toda. Ele defende com unhas e dentes um resgate do planejamento urbano histórico e, o mais urgente, a retomada imediata daquele bate-papo direto, frente a frente, entre o governo e as comunidades locais. Parte 2. O diálogo quebrado. Aqui, o argumento do Hernani vai direto na raiz do problema. Para ele, a falha dos diques e das bombas é só a ponta do iceberg. A tese central dele é fortíssima. Ele diz que o desastre não começou no dia que a água transbordou os diques lá em 2024. A tragédia começou de verdade quando o diálogo entre a sociedade civil e o governo foi desmontado. Faz sentido, não faz? A infraestrutura física de concreto só colapsa depois que a comunicação falha primeiro. Se não ouvem quem vive o dia a dia do bairro, qualquer mega projeto de engenharia já nasce cego para a realidade. Isso ilustra perfeitamente como rola essa desconexão institucional. O Hernani divide isso em 3 passos muito claros. Passo 1. Destruturar e enfraquecer as organizações da comunidade. Passo 2. Paralisar o diálogo direto e fechar os canais de participação. E o passo final é ignorar completamente o conhecimento prático daquele morador antigo, que conhece a história do bairro. É exatamente assim que gestões públicas acabam se isolando das pessoas que elas deveriam proteger. E o resultado a gente já sabe: tragédias urbanas. Parte 3. Uma tragédia previsível. Com essa questão do diálogo em mente, a gente entra numa parte histórica que chega a dar um nó na garganta. Os relatos da audiência mostram que o que aconteceu em 2024 não foi um raio em céu azul, o que nos leva a uma pergunta bem difícil, mas super necessária. Será que essa tragédia toda poderia ter sido evitada usando só os dados que já existiam? O que os relatórios antigos de engenharia já estavam alertando sobre os riscos em Canoas? O Hernani cavou esses dados históricos e trouxe fatos chocantes para a mesa. Lá na década de 1970, relatórios da engenharia alemã já alertavam que era crucial proteger as áreas industriais e os bairros residenciais da cidade. Avançando um pouquinho para os anos 2000, durante o planejamento da rodovia BR-448, o projeto original do DENIT previa que a própria estrada funcionasse como um mega dique de contenção para bairros muito vulneráveis. Ou seja, o alerta estava lá, a planta de proteção já existia há décadas. Mas, como o Hernani bem apontou, tudo isso foi sucessivamente ignorado e largado pela metade com o passar dos anos. Parte 4. Coexistindo com as águas.
Entender essa negligência histórica ajuda a gente a ver por que o Hernani Daniel defende uma mudança tão radical na forma como pensamos o futuro da cidade. O ponto crucial aqui é virar a chave da mentalidade. A ideia antiga era basicamente vamos construir muros mais altos e encher tudo de concreto para bloquear a água a qualquer custo. Só que o Hernani diz que isso é lutar contra a força da natureza. A nova proposta dele é aprender a coexistir com a água. Ele sugere criar zonas naturais de absorção nas cidades e aplicar leis super rígidas contra a poluição. Ele até cita o exemplo da região amazônica, tipo Manaus, onde conviver com o sobe e desce dos rios faz parte da rotina. Mas claro, tem um detalhe gigantesco. Isso só funciona de verdade se a água for limpa. E para fazer essa coexistência virar realidade, o Hernani coloca o cumprimento da lei das águas como a prioridade absoluta. Mas o que isso significa na prática? Significa obrigar o Estado a respeitar as regras ambientais, parar para ontem de jogar esgoto nos rios, iniciar um baita processo de descontaminação e abraçar de vez a água limpa como uma parte saudável da cidade. É literalmente parar de ver a água como um inimigo a ser barrado e passar a ver como um recurso natural que merece respeito e espaço na vida urbana. Parte 5. A resposta oficial. Mas olha, para a gente ter uma visão completa e imparcial do cenário todo, a gente precisa olhar também para o que a prefeitura está fazendo. Com toda essa pressão da comunidade, a Defesa Civil do município apresentou suas próprias medidas. E o que chama a atenção é justamente este número, 18. O secretário da Defesa Civil destacou que antes do desastre de 2024, a cidade tinha só 4 estações meteorológicas. Hoje eles pularam para 18 estações operando. É um salto enorme em tecnologia para tentar ler o clima, antecipar crises e emitir alertas com muito mais precisão. E além dessa ampliação de tecnologia, a Defesa Civil listou outras medidas ativas bem interessantes. Eles estão desenvolvendo novos planos de contingência, com rotas de fuga super claras para o pessoal, monitorando o clima em busca de sinais de microexplosões e granizo forte, e algo muito importante, eles treinaram 30 líderes comunitários lá no bairro Matias Velho. Essa galera foi capacitada justamente para identificar problemas rápidos e guiar as famílias na hora de uma emergência. É um esforço prático para criar uma rede de resposta rápida que nasce dentro do próprio bairro. Parte 6. Reconstruindo o futuro. Quando a gente junta a visão profunda e o histórico do Hernani Daniel com os planos mais imediatos da Defesa Civil, a gente chega no X da questão. Como, de fato, reconstruir o futuro? A ideia que dominou boa parte da audiência e que serve como ponte entre esses dois mundos é o conceito de cidade esponja, ou Sponge City. Basicamente, é planejar a área urbana de propósito, com parques e paisagens naturais permeáveis. O objetivo é que a própria cidade absorva, capture e até reaproveite a água da chuva, em vez de só tentar escoar tudo apressadamente por tubos de concreto. Essa ideia acabou virando a síntese perfeita, unindo as obras de infraestrutura com a visão do Hernani de, finalmente, aprender a conviver em paz com as águas. Isso deixa uma pulga gigante atrás da orelha para a gente encerrar nossa análise de hoje. Será que as cidades vão finalmente aprender a integrar a voz ativa das comunidades e o respeito à natureza para conseguir sobreviver aos eventos climáticos extremos, ou estarão condenadas a ignorar a história e repetir exatamente os mesmos erros de excesso de concreto e negligência do passado? O que está acontecendo em Canoas serve de laboratório em tempo real para o mundo inteiro. O futuro climático com certeza exige mais do que máquinas, exige diálogo, respeito e adaptação de verdade. Fica a reflexão. A gente continua de olho nos próximos capítulos dessa história.